Boa noite a todos, que Deus abençoe. Nós já vamos dar início, dentro de alguns minutinhos aqui, na nossa meditação que estamos falando sobre a importância de termos armadura de Deus. Exatamente. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje vamos falar sobre a importância de você calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Bom, eu gostaria de ler aqui então já o texto. É importante a gente ler, né? Talvez você que já vem acompanhando, você já sabe o que nós vamos ler, mas é imprescindível que a gente leia pelas pessoas que estão entrando agora pela primeira vez. Então o texto diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda, porque não é um item, são vários itens, várias observações que você deve ter, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então tem pessoas que estão num estado de depressão, tem pessoas que estão submersas na tristeza, na cama, já não quer viver, não quer trabalhar, não quer se banhar, não querem fazer nada. Por quê? Porque elas foram atingidas. Ele continua dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a sua luta não é contra pessoas. Aí ele explica, mas sim contra principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra os batalhões. Veja, não é um, são centenas de milhares, batalhões espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesse tá bem claro, né? É isso que eu ia falar. Esse versículo fica muito claro, né? Quem é o autor da maldade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu falava ontem, como eu falava desde segunda-feira, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se auto-enganar. Acharmos que nós temos bondade em nós, mas os nossos frutos refletem a maldade. Os frutos da vida da gente refletem quem tem nos guiado. Esse é o ponto principal da armadura de Deus, né? Eu acho que é um momento propício diante de tudo que estamos vivendo, Covid, né? Doenças e tudo isso que as pessoas estão vivendo diante de tanta maldade. É bom nós nos autoanalisarmos, porque aqui nesse versículo que você acabou de ler, fica muito claro quem é o responsável da maldade. Então, se eu digo ter o Espírito Santo e eu ajo com maldade, eu não tenho o Espírito Santo. A maldade não provém de um coração que tenha Deus. A maldade provém de um coração... É maligna, né? De um coração maligno, de um coração aqui, como diz a Bíblia. A nossa carne não é contra as pessoas. É tão certo isso, Paulo, que a nossa carne, a nossa luta, perdão, não é contra as pessoas, que são tantas as pessoas que nos fazem mal. E imediatamente, quando essas pessoas vêm até nós, né, pedindo desculpa, se redimindo, a gente perdoa porque a gente sabe o que está por trás daquela atitude dela. Exatamente. Né? Bom, se você tem sido vítima, se você percebe que existe, que você está sendo atingido, sejam por problemas no seu trabalho, seja familiares, sejam problemas que talvez você não entenda, talvez até dentro da sua própria casa. Então você precisa amadurecer agora. Por que agora? Porque senão você vai continuar caindo, como diz aqui o texto, nas ciladas astutas do diabo. Tem pessoas que falam assim, mas vocês só falam do diabo, que tudo é demônio. É óbvio que não, nem tudo é o diabo, mas quase tudo sim. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não estaria nos exortando ou nos aconselhando ou dando-nos uma dica. Isso aqui é uma dica. Ele está dizendo, olha, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus. Quer dizer, Deus, ele tem a sua armadura. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós vivemos, Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas sim espada.
Ou seja, ele nos aconselha que devemos lutar e fazer o bom combate. Agora, como você quer vencer um problema espiritual se você age na carne? Não tem como. Se você não consegue visualizar que o seu adversário é algo espiritual, que age em pessoas, você nunca vai conseguir vencê-los. É esse o maior problema de muitas pessoas. Por isso que as pessoas se sentem perdidas. Então, esse estudo que nós estamos fazendo nesses 6 dias, hoje é o 3º, sobre a armadura de Deus, é para que você tenha consciência e de uma vez por todas amadureça e corra, né? Para você estar vestido dessa armadura. Senão, meu amigo, está aqui escrito. Está aqui escrito. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. O dia mau, ele bate na porta de todos nós. Seja um problema familiar, financeiro, saúde, sentimental, emocional, espiritual. E ele diz, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o nosso propósito nessa mensagem é que você esteja firme, ainda que você esteja passando por tantos problemas. Então, Bianca, você quer ler o de hoje? Hoje nós falaremos, então, da preparação, da prontidão do Evangelho da Paz, né? Então, veja você que os sapatos, né? A Bíblia diz, alguma versão fala calçados os pés, né? Então, os sapatos, eles servem para proteger, né? Eles servem como proteção. Então, nesse caso espiritual, essa proteção é para os seus caminhos. É para aquilo que você vai fazer. É aquilo que você decide para a sua vida. Se os seus pés estão calçados com o Evangelho da Paz, você não vai errar o caminho. Exatamente. Você não vai errar o que Deus tem preparado para você. Não são poucas as pessoas que sempre falam assim, ai, qual o caminho a seguir? Meu Deus, me dá uma luz, me mostra o caminho. Então, Deus vai te mostrar o caminho se você tem a armadura dele. Exato. Se você tiver a armadura dele, você nem precisa pedir o caminho, porque a Bíblia diz que o Senhor nos ensinará toda a verdade. Então, se a verdade está em nós, Ele está em nós, então Ele vai nos conduzir, é natural, é como uma pessoa, né, que ela tem um espírito, um espírito na vida dela. Quem guia ela, quem guia os passos dela, é aquele espírito. No caso do Espírito Santo, que é a armadura de Deus, você não precisa estar falando, me guia para o caminho. Não, os seus pés são calçados. E você observe que aqui diz, né, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, se existe o Evangelho da Paz, é porque existe outro caminho. Quando a pessoa ela quer fazer do jeito dela, da maneira dela, na força do braço dela, nos seus achismos, nos seus costumes, nas suas teses, na sua filosofia de vida. Ah, mas eu penso assim. A questão aqui é a maneira que você vem pensando, a maneira que você vem agindo, o caminho que você vem trilhando, vem trazendo paz a você, na sua casa, no seu entorno. Você tem paz de verdade? Honestamente, você tem paz? Ou você é aquela pessoa que a sua paz é momentânea, quando você tem pessoas ao seu entorno? Então a importância de você estar revestido com toda a armadura, veja, são acessórios, né? Um soldado, ele precisa do cinto da verdade, ele precisa da couraça da justiça, que é o que protege, nós falávamos ontem. Ela precisa, né, estar bem direcionada para que você não venha perder a sua paz. E a única forma de você não perder a sua paz é você realmente estar com os seus pés calçados no Evangelho da Paz. Ou seja, o seu caminho, ele é trilhado pelo verdadeiro Evangelho. Então, você não vai se preocupar, você ainda pode passar pelo vale da sombra da morte, porque é isso que diz a palavra de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas você não vai temer, porque você sabe quem te guia. Quem te guia, né? Como você falava ontem, luz para os meus caminhos, né?
O salmista Davi, ele fala, né? Ele fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela te guia à verdade, ela te guia ao correto, ela te guia à vitória, à restauração, enfim, à realização dos seus sonhos. A palavra de Deus, ela guia você para a libertação, para a salvação. E como hoje aqui finalizamos na paz, né? O evangelho da paz. Exatamente. Se você quer paz, você só vai ter mediante a armadura de Deus, que é o Espírito Santo. E não é uma paz, eu acho que isso é uma confusão muito grande, Paulo, que há hoje no evangelho de forma geral, né? Todos nós evangélicos, nós temos o hábito, né, de dar a paz. A paz do Senhor, a paz, a paz. Mas aí quando você vai falar de paz com essa pessoa, ou conversar a respeito da paz, a vida dela não tem paz. Exato. A vida dela é uma hipocrisia, né? Ela não tem uma vida verdadeira, né? A Bíblia diz que seus filhos seriam como videiras, seriam frutíferos, né? Como a planta plantada ali perto aos rios, ou seja, daria muitos frutos, a sua esposa daria muitos frutos, os seus filhos começa dentro de casa, essa luz, essa paz começa em casa. Então a gente não pode se auto-enganar. Eu vejo nessa pandemia um boom, né, coisa assim, todo mundo faz vídeo, todo mundo fala de Deus, todo mundo lê a Bíblia, todo mundo tem uma mensagem para dar, todo mundo prega. Mas aí quando você vai ver a vida, os frutos da vida dessa pessoa, e fruto, eu não estou me referindo à vida financeira. Quando nós falamos de fruto... Não são bênçãos materiais. Não são bênçãos materiais que estão incluídas, tá? Que isso fique muito claro. Mas o bem material até o incrédulo conquista. Mas isso aí trabalha, qualquer conquista, um conquista. Né? Trabalha, conquista. Agora, o que eu estou me referindo é algo interno, sabe? É você viver em lutas, em tribulações, mas nada tira a sua paz. E isso é verdadeiro, porque a sua família, ela é liberta. A sua casa, ela é protegida por Deus, verdadeiramente. Você não a salvação dentro da sua casa. Dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, de fato e de verdade, não só com palavras. Não é assim, hoje eu vou viajar para um lugar bonito, vou para a praia, olha como eu tenho paz, aí tira aquela foto. Hoje eu vou... Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma paz celestial. De uma paz que nada, nem ninguém pode tirar. Essa é a armadura de Deus. Essa é a armadura de Deus. E quando a gente se auto-engana, a gente está perdendo a grande oportunidade de recebê-la. A gente pode se auto-enganar por um orgulho. A gente pode se auto-enganar por achar que a gente sabe. A gente pode se auto-enganar porque a gente quer bater o pé e dizer que a gente está certo. A gente não quer enxergar, muitas vezes, o que está diante de nós, diante dos nossos olhos. Porque para nós seres humanos, o mais, vamos dizer assim, o mais difícil para nós, muitas vezes, é a gente reconhecer, ter humildade de reconhecer que errou, né? E quando você reconhece que você erra, você não está demonstrando fraqueza. Muito pelo contrário. Quando a gente mostra dependência de Deus, a gente está mostrando força, né, amor? Com certeza. Então, faça isso, busque esse evangelho verdadeiro primeiro, como disse aqui você, amor. Primeiro, dentro da própria casa. Exatamente. Né? Isso se busca, né? Ninguém nasce com a armadura de Deus, não. Isso se busca, você, a cada dia, por isso que a gente está explicando o porquê, para que serve, como funciona, né? Qual é a utilidade de cada um desses acessórios que vai blindar você contra o mal. Ele que é o autor da bagunça aqui. Eu tô fazendo bagunça, eu fico rosnando. Então, bom, senhores, então amanhã nós estaremos falando sobre o quarto acessório para que você realmente esteja protegido por Deus. Vamos falar de algo, olha, particularmente para mim todos são importantes, meu amado.
Todos são, pode ficar aqui. Aqui, filha. Todos são importantes. Mas o que nós vamos falar amanhã, peraí, Lipe, vai ser sobre o escudo da fé, né? Qual a importância, para que serve o escudo da fé? Preste atenção. Fé, todos temos. Agora, o escudo da fé, nem todos têm. Tem pessoas que desconhecem a importância do escudo da fé. A Lu tá escrevendo, né? O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Ai, com certeza, Lu. Com certeza, o primeiro ministério é dentro da nossa casa. Não serve de nada nós dizermos que pregamos o evangelho e às vezes nem as pessoas que estão dentro da nossa casa são libertas, conhecem a Deus, né? Então a gente tem que primeiro salvar os de casa, depois a gente salva os outros. Exatamente. Até mesmo para a gente não cair na hipocrisia, né? Exatamente. Bom, então amanhã às 22h30 nós estaremos aqui esperando por vocês, tá bom? Espero que essa mensagem possa ajudá-los também. E qualquer dúvida ou perguntas que vocês tenham, pode escrever aí pra gente em privado, nós estamos aqui à sua disposição. Lembrando a todos que sexta-feira, aqui na Igreja Cristã Vindijamim, às 20 horas, nós estamos orando fortemente contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo, que são um poder maligno de índole espiritual, que você não pode ver, você não pode tocá-lo, mas através da fé você pode vencê-lo. Segundo Jesus, né? Jesus disse, o vosso adversário, o diabo, ele anda ao redor buscando pessoas a quem devorar. Então, assim como hoje nós tomamos vacina, assim como hoje nós usamos a máscara para nos proteger contra um vírus, espiritualmente não é diferente. Você precisa também estar protegido contra as ciladas do mal. E isso é com oração forte de libertação, coisa que muitos não gostam de fazer. Quisera eu também não precisar fazer. Quisera eu precisar ficar somente louvando, dizendo glória a Deus, aleluia, cantando, é algo gostoso, é algo bonito, mas há momento para tudo. Jesus tinha um momento que ele curava o enfermo, Jesus tinha um momento que ele prosperava os famintos, Jesus tinha um momento que ele pagava as suas dívidas, os seus impostos, como tinha momentos também que ele parava o culto ali na frente de todo mundo e libertava, seja o gadareno, seja aquela mulher que tinha 7 espíritos, né, aquela que vivia em adultério. Então, aqui na Igreja Cristã Vindijamim, nós vivemos o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso ministério, tá bom? Se você diz assim, poxa, pastores, eu gostaria de receber uma oração, eu preciso receber uma oração de cura e libertação, porque eu sinto um tormento na minha cabeça, na minha casa. Só um parêntese, né? Que fique claro que a cura e a libertação, se você ler a Bíblia, né? Ela só podia acontecer quando a pessoa realmente obedecia. Não havia cura e libertação para quem não obedecia ao Senhor Jesus. Exatamente. Né? A pessoa, ela permanecia endemoniada, ela permanecia enferma, e há inúmeros exemplos na Bíblia, né? Então, a cura e a libertação dependem somente de você, porque Jesus está de braços abertos para te atender. Queridos, até amanhã às 22h30, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.